gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Olá, meus amados e preciosos irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar ao coração dos filhos de Deus mais uma porção da Santa Palavra do Senhor e aumentar a nossa fé em Deus, nos aproximar mais do nosso Criador e nos dar aquilo que nós estamos precisando, que é a bênção espiritual de Deus. E também agora, antes de darmos prosseguimento, teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos achamos em Tua santa presença, Senhor. Agradecidos estamos pela vida, pelas bênçãos, pela paz, pela alegria, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. E eu peço agora que o Senhor nos dê inspiração para mais esse trabalho e que o povo do Senhor seja abençoado e também o nome do Senhor seja glorificado. Nós pedimos isso também com o perdão de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas falhas. No santo nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que vamos ler está no livro de Êxodo, capítulo 7, e começaremos com o versículo 13. E enquanto os irmãos procuram, aqueles que o desejarem, nós lembramos que esta programação é oferecida pela igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e também a igreja que está em Campinas, sob a nossa responsabilidade. Em Campinas estamos localizados na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os dias e horários dos cultos nós temos aí na descrição do vídeo para aqueles que desejarem se inteirar, não é? E também temos o nosso WhatsApp ali para qualquer pessoa que desejar entrar em contato conosco. Dito isso, então, nós vamos aqui para a leitura bíblica, aproveitando o nosso tempo. Versículo 13, capítulo 7 de Êxodo. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou uma cobra, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tenha enviado a ti.
dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo ajuntamento das águas, das suas águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, conforme o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirava mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Amém. Graças a Deus. Então nós acabamos aqui de efetuar essa leitura, conforme nós anunciamos, não é? Êxodo capítulo 7, e começamos no versículo 13 e fomos até o final do capítulo, não é? E agora nós vamos voltar aqui para o estudo da mensagem, a qual está em apreço, que é porque tiveram que ser pastores, não é? E nós estamos parados no parágrafo 140. Observe o terceiro sinal que deu a ele. Deixa eu pegar aqui a minha caneta de rolagem, né? Observe o terceiro sinal que deu a ele. Não foi relacionado com sua ocupação, nem tampouco relacionado com sua pessoa. Seu terceiro sinal, note, os primeiros 2 sinais estavam relacionados com ele e sua ocupação, e eles eram os únicos 2 sinais que a Bíblia disse que tinham uma voz. Porque lá atrás, um pouquinho, você leu na Bíblia, todos nós já lemos na Bíblia, que disse: e acontecerá que se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, então eles certamente ouvirão a voz do segundo sinal, né? Mas não disse nada de voz de terceiro sinal. E eles não deram ouvidos nem à voz do primeiro, nem à voz do segundo. É isso que ele está frisando aqui, né? A Bíblia diz que tinha uma voz. Seu outro sinal, isto é, o terceiro, não tinha uma voz. Porém, os 2 sinais que foram dados de sua própria pessoa e para seu povo tinham vozes. Porém, o terceiro sinal
Observe agora. Foi dado o sinal, o terceiro sinal, foi o sinal de morte. Água mudando-se em sangue. Se seu sangue se mudasse em água, então você morreria. E aonde há sangue derramado, é um sinal de morte. Assim era isto para Faraó. O terceiro era para mudar as águas do Nilo em sangue. Era para mostrar-lhe sua mensagem a Faraó de que nosso Deus é Deus sobre o Nilo, sobre o Deus do Nilo. Ele é Deus sobre tudo e ele ia trazer morte àquela nação. E esse era o sinal de sangue, sinal direto de morte, sangue. Agora, os outros dois tinham vozes de profecia. Eu espero que estejam lendo agora entre linhas o que estou lhe dizendo. Porém, os outros sinais tinham vozes de profecia para Israel, concernentes a seu futuro. Agora, para vocês que estavam ali em cima sobre a montanha, não há muito. Quando a pedra foi lançada para cima, vê. Bom, aqui o irmão Brana, profeta de Deus, está falando sobre um sinal que houve no seu ministério quando ele jogou uma pedra para cima e falou uma profecia, não é? Então é sobre isso que ele está falando aqui agora. Agora, ele estava indo para mudar a natureza, para fazer com que funcionasse para eles. Observe a vara, observe a serpente, observe o mar vermelho e o mais que fez agora. Olhe o aguilhão daquele pastor preparando o caminho para eles irem. Aquele pau que estava nas mãos do pastor sobrepujou a todo pedaço de teologia e todas as coisas que os sacerdotes haviam dito, e aquela vara de pastor lhes guiou através de quantas coisas impossíveis ao homem. Quando Faraó tratou de pensar que as cataratas haviam explodido nas montanhas e atirado água, então fez isto se tornar em sangue. Então Deus fez chover fogo do céu e ele fez chover saraiva do céu e ele fez chover piolhos sobre a terra e tudo mais. Que foi que ele fez? Por meio daquela vara do pastor, não um livro de textos, não uma ideia de um teólogo, mas a vara de um pastor. Vamos entrar nisso num minuto. A vara de um pastor. Ele o fez. Não um livro de orações denominacionais, mas a vara de um pastor guiando suas ovelhas, dizendo o caminho limpo fazendo o caminho limpo enquanto iam para a palavra prometida na terra. Que coisa tão preciosa é essa hoje em dia, na vara do pastor, hoje guiando suas ovelhas à terra prometida, passando por alto toda a teologia e todas as demais coisas deste mundo,
e as coisas do mundo e as denominações, tudo abrindo o caminho e provando sua palavra ser a verdade, a vara do pastor indo adiante. E note, essa mesma vara do pastor que estava guiando as ovelhas, crê você nisso? Ele certamente guiou as ovelhas. Ele as tirou fora do Egito com aquela vara em sua mão. Podemos dizer muito mais acerca disto, porém, para enfatizar, ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre o rejeitador disto. A mesma vara que foi bênção para um, se fez uma maldição para os outros. Ele está dizendo aqui sobre a vara de pastor, que na verdade a vara que o pastor usa é a palavra de Deus, não é? Então, a mesma vara que foi a bênção para as ovelhas de Israel, do povo de Deus, foi uma maldição para os que rejeitaram, para os rejeitadores. Então ele diz, observe que nós vamos falar essas coisas entre linhas, né? Vocês não perderam do pensamento isto, né? Falar entre linhas. Então se tornou uma maldição para os outros. As mesmas águas da pregação de Noé que os salvou, condenaram ao mundo. A mesma vara que guiou a Israel à terra prometida, condenou aqueles que rejeitaram seguir ao profeta pastor. Isso é correto, se tornou numa vara de juízo. A natureza. Observe como Deus fala em sua natureza. Se tão somente tivéssemos tempo, eu escrevi uma nota aqui, Deus falando em sua natureza. Não temos tempo para prová-lo, mas provando depois pela serpente de bronze sobre a vara do pastor, sobre o qual ele envolveu esta serpente no deserto. Isso fala acerca da expiação verdadeira que vinha para a enfermidade e o pecado. Aquela mesma vara havia se convertido numa serpente ante Faraó. E o mesmo Faraó tratou de imitar isso com seus magos, e assim fazem os modernos faraós de hoje. E crentes manufaturados e imitadores carnais da mensagem tratam de imitar a mesma coisa sem saber de onde é que vem, e lançam isto para dentro de alguma coisa denominacional, quando é tão livre dela como o ar é de ser enjaulado. É verdade, porém tratam de imitar, fazer uma imitação. Porém, note, essa mesma vara de pastor comeu as outras cobras. Aonde estavam aquelas cobras? Eram varas sobre o chão. E uma só vara foi levantada. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, porém minhas palavras não passarão. Minhas palavras não passarão. Falava acerca de expiação verdadeira que havia de vir para o pecado. Também o futuro de Israel ofereceu, e ali aonde eu falei de Israel agora no futuro, ali foi oferecida libertação
da servidão, da morte por um profeta pastor. Eles foram tirados da servidão por um profeta pastor com uma vara. Vê. Falava acerca do futuro libertador de Israel, da morte e inferno por um pastor profeta, do qual falaremos. Aleluia. Agora, para todos como assim conhecemos a Israel, não receberam a palavra do profeta pastor, nem todo o Israel recebeu. É bom a gente observar isso, porque às vezes nós temos uma impressão, um pensamento, que todo Israel saiu com Moisés. Mas ele está dizendo aqui, nem todo o Israel recebeu. Agora note, eles se queixavam. Quando estavam executando os milagres, ele era uma grande pessoa. Moisés, né? Porém, quando veio sua mensagem, isso era diferente. Todos os grandes sinais seguem a uma nova mensagem. Sabemos disso. Se queixavam no deserto e morreram aos milhares. Francamente, não havia nem 2 deles que jamais haja atravessado, que foram salvos de 2,5 milhões. 2,5 milhões. Bom, aqui nós já sabemos que dos 2,5 milhões que saíram do Egito, só entrou 2 pessoas, né? Que foram Josué e Calebe, né? E Josué representa o Espírito Santo e Calebe representa a noiva, que se manteve fiel ao Espírito Santo, não é? Então, nós vemos aqui que ele disse também que, seguindo a mensagem, ou melhor, os sinais vêm na frente da mensagem. Cura divina, ressurreição de mortos, e isso, assim como aconteceu com Moisés lá no Egito, aconteceu também com o ministério de William Branham, do profeta William Branham, deste nosso tempo. Vieram antes da mensagem, vieram os sinais, as ressurreições de mortos, 5 ressurreições de mortos autenticadas pela ciência médica, e curas de câncer aos milhares, e todo tipo de câncer, todo tipo de sinais que Deus deu através do ministério. Por quê? Porque esses sinais estariam precedendo uma mensagem. E a mensagem, quando viesse, ela seria contraditória ao que o mundo religioso estava acreditando, estava vivendo, estava seguindo. Então aí, quando isso aconteceu no ministério de Moisés, muitos israelitas se voltaram contra ele, não é? E quando isso aconteceu no ministério de William Branham, muitos crentes que acreditavam nele, que acreditavam nos sinais, que receberam cura e tudo, também se voltaram contra ele, contra o profeta de Deus, porque aí ele começou a ensinar a semente da serpente, ele começou a ensinar o batismo bíblico verdadeiro, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas tinham que ser batizadas, porque eram batizadas apenas em títulos e não em nome, no nome do Senhor, não é? E a fé em Deus não sendo um Deus trino com 3 pessoas, mas um Deus único com 3 ofícios. E essas doutrinas maiores assim chocou a maioria das pessoas que acompanhavam o profeta William Branham em suas campanhas e que patrocinavam suas campanhas, porque isso
foi contrário àquilo que eles estavam, à mensagem, às doutrinas nas quais eles estavam arraigados. Então é isso que ele está mostrando aqui. Vamos mais um pouquinho só. Você diz, isso que aconteceu a eles, então, digo, estão eternamente perdidos. Aí ele diz aqui no 152, todos eles, irmão Brana, aliás, ele no final do parágrafo anterior aqui, ele diz assim, isso aconteceu a eles, né? É uma pergunta. Aí ele disse, estão eternamente perdidos. Não é uma pergunta, é só uma afirmação. Agora vem o 152, né? Aí ele diz assim no começo, que está entre aspas, todos eles, irmão Brana. Aí então fecha aspas, quer dizer, as pessoas perguntariam, por hipótese, perguntariam ao profeta de Deus, mas todos eles que morreram no deserto estão eternamente perdidos, não é? Então agora prossegue aqui o final do parágrafo 152. Jesus disse isso. Você se lembrou da escritura, não foi? O Senhor Jesus Cristo, quando estava falando com eles, com os fariseus, eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto, um pão que veio do céu, e vinha realmente do céu o maná, não é? Aí o que é que o Senhor Jesus Cristo respondeu para eles? Os seus pais comeram o maná que caiu do céu, mas estão todos mortos, morreram, quer dizer, estão perdidos, não é? Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. E Jesus disse, e eles estão todos mortos, eternamente separados, vê todos eles. Então isso lá atrás ele havia dito que iria falar entre linhas, para que nós pudéssemos compreender, é preciso que tenhamos uma mente espiritual, não é? Comeram o maná, mas morreram. Agora, quando veio novamente a mensagem do profeta mensageiro de Deus, o sétimo mensageiro para a sétima era da igreja, que seria um profeta, assim como o primeiro mensageiro para as 7 eras da igreja também seria um profeta, que foi São Paulo, né? E o último mensageiro seria também um profeta. Os demais 5 mensageiros não foram profetas, foram apenas reformadores, não é? Então, quando viesse a última mensagem, então o povo chamado cristão tentaria imitar isso, os líderes tentariam imitar isso e seguiriam e morreriam também, né? Então nós vamos parar por aqui, porque o nosso tempo está terminando, né? Vamos parar e que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude cada coração de cada filho de Deus a compreenderem essas verdades. E nós vamos ter uma oração agora. Senhor Deus, nosso Pai, humildemente nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus. E agora eu peço a bênção do Senhor em favor dos teus filhos, dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, que estão conectados com esta programação, que o Senhor possa curar as enfermidades, dar saúde, dar alegria, dar paz nos lares, trazer a bênção, a harmonia nos corações, nas famílias, ó Deus, e que a graça do Senhor permaneça sobre todos. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Então, queridos, vamos ficando por aqui em mais esta programação e, se o Senhor permitir, nós nos encontraremos em nossa próxima oportunidade. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, fiquem com Deus e amém, amém. Graças a Deus. Amém.